Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bate-Papo do Baralho. Se você quer aprender sobre liderança, vendas e carreira de uma forma leve e envolvente, já se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente nesse bate-papo do baralho. Eu aproveitei a minha vida em Fortaleza, vou fazer uma palestra amanhã, para gravar 3 episódios. Lembrando, a ideia desse projeto é trazer convidados para contar histórias inspiradoras sobre carreira, sobre vendas, sobre lideranças e muitos aprendizados. E o primeiro convidado aqui no Ceará tem muito aprendizado para compartilhar conosco. E eu agradeço demais a presença do meu amigo Gleidson Duarte. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Henrique, eu que agradeço. É muita satisfação estar aqui contigo, a gente se reencontrar nesse momento. Hoje, de forma diferente, você que já esteve conosco lá no Grupo Galhardi, né? Atualmente, onde eu estou como diretor comercial do Grupo Galhardi, distribuidora oficial dos produtos móvel na região do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E é uma satisfação imensa. Você que esteve lá capacitando meu time de liderança, esteve conosco em convenção, trazendo toda a tua experiência, toda a dinâmica do baralho, por que não vender, Quanto eu não né? Enquanto eu vendo, não vendo. Então, super interessante. Agora, num momento diferente, contar um pouco aí da nossa vivência e essa caminhada que já estamos aí há 20, 28 anos. pô, muito legal. Então, para começar, me conta a tua trajetória e experiência em vendas. Começou no mundo das vendas, sempre teve esse perfil ou foi um caminho que surgiu ao longo da carreira, ao longo da jornada, apareceu? Eu digo para você que é bem inusitado. É, Quando a gente começa a fazer uma reflexão de até mesmo de tempo de criança, você começa a perceber algumas características, né? E olha, já tinha talento para isso, né? Ou seja, estava no sangue. Já fui vendedor de limão. Ah, não tinha necessidade, mas tinha amigos, colegas que trabalhavam por necessidade para ajudar a família ali na rua. E eu achava interessante. Ia para a feira ajudá-los a vender limão. Não para minha família naquele momento, mas para ajudar os amigos e vender limão na feira. Com 11 anos para 12 anos, eu tinha um tio que ele resolveu ter uma criação de pássaros. E todos os domingos eu era o ajudante de vender pássaro. Eu chegava na feira, ele me deixava lá com o viveiro, com a gaiola de pássaro, e ia andar, dar a volta, e quem ficava o vendedor dos pássaros era justamente a minha pessoa. Então aí já teve o primeiro contato, né? Obviamente que isso nem sabe, Nem imaginava. nem imaginava. Mas dizem que a necessidade, né, faz você tomar algumas decisões. Eu com 18 anos não consegui passar no vestibular e o meu pai, de criação, chegou para mim, ó, cara, já te ajudei até aqui, ele era meu tio, né, que me criou, virou meu pai, com educação, com tudo, e estava num momento difícil, faculdade, só se for faculdade pública. E se você for pagar algo particular, tu vai ter que cuidar dessa nova despesa e tem que ser sua. E um amigo já tinha falado, né, para mim, cara, você tem talento, tem bom de conversa e tudo, por que você não vai trabalhar com vendas? E um belo dia eu vi um anúncio no jornal, precisava-se de vendedor, Opa. distribuidora alimentícia, distribuidora São Gerardo, não existe mais hoje, ele tem uma rede de supermercado no interior, mas como distribuidora não tem mais. E cheguei lá um belo dia, 10 da manhã, saí 2 horas da tarde. Uma fila de mais de quilômetro de pessoas da forma antiga, ainda saía com currículo na mão, entregava, tinha psicóloga, fazia psicotécnico. Passou? Fiquei. Era vaga para 3 e fiquei. E ali começou, por uma necessidade, né? E nunca mais pensei em mudar. O que mais me chamou a atenção sempre foi de enxergar as oportunidades. E desde aquele primeiro momento, eu sempre enxerguei mais à frente. Eu sempre enxerguei que existe o consultor de vendas. Naquela época era vendedor, nem se falava consultor ainda. Mas existe o supervisor. Existe o gerente do supervisor. Existe o diretor do gerente de vendas. Eu disse, aqui pode ter uma carreira. Aqui tem uma carreira. E assim eu comecei, né? Então, são longos anos.
de desenvolvimento, de melhoria, de procurar crescer, se desenvolver, entendendo muito bem a questão, o quanto a vendas, né? Se você se dedicar, o quanto ela pode ser generosa com você, né? Então, já dizem a frase, né? Estude tanto quanto um médico, que você verá um homem próspero. Que, Não é le- isso? que legal a tua história. Eu acho bacana que provavelmente muitas das pessoas que estão nos assistindo se identificaram com a tua história, né? Que talvez tiveram a mesma carreira da mesma forma. Hoje você trabalha no segmento automotivo. Perfeito, Você entrou no mundo alimentar. perfeito. Quanto tempo você ficou no mundo alimentar e há quanto tempo você está no mundo automotivo? No mundo alimentar, 22 anos e 6 anos agora de mundo automotivo, né? Tem diferença entre esses dois mercados? Olha, Ou quais são as diferenças entre o mercado alimentar e o mercado automobilístico, automotivo? eu digo para você que o mercado alimentar, ele é um mercado mais maduro no quesito prestação de serviço. A necessidade de você estar mais preparado, mais capacitado, a concorrência é mais aguerrida, é um oceano vermelho, todo mundo brigando por espaço de prateleira. Cada metro quadrado no supermercado vale dinheiro, né? Muito. Vale muito dinheiro. Então você tem que ter muita propriedade além de execução em excelência, para que você se destaque, né? Para que você seja referência, para que você tenha domínio sobre o PDV, que é o mais importante. É, o automobilismo, essa área, ela ainda está nesse desenvolvimento, né? Ela está amadurecendo isso. Agora, muito mais por necessidade das empresas se destacarem perante as demais do que por uma própria exigência e necessidade do mercado, né? Então, algumas rotinas diárias, execução de merchandising, ação de ponto de venda, ativação de ação de trade. Isso é relativamente novo nesse segmento, mas super importante. Super importante. E quem executa bem acaba também se diferenciando. E nessa tua carreira, quais foram os desafios mais importantes que você enfrentou nesses mercados altamente competitivos? Olha, o maior desafio hoje, eu digo que inclusive está aqui na primeira carta do baralho, tá? A busca da melhoria contínua. Começar, ter ritmo, ter frequência, ter consistência nas atividades, tá? Encontrar hoje o profissional que dê cadência a esses processos, processo de venda, processo da visita, processo da execução, gerenciamento de um pipeline, de uma empresa B2B, né, de uma indústria ou de um cliente mesmo de autosserviço, é super importante. E manter essas rotinas diárias com constância é o mais desafiador. E quando você saiu do mundo alimentar, veio para o mundo automotivo, você falou um mercado que está bem mais desenvolvido, no ponto de vista de execução, de rotinas, e veio para cá. Qual foi o desafio, o choque nesse momento? Trazer essa cultura e implementar essa cultura, tá? E digo mais, hoje, dentro de um processo de equipe, de time, eu tenho muitas pessoas que me acompanharam. Algumas delas você já conhece muito bem, né? A pessoa do Pedro, do Ricelli. Então, são pessoas que vieram desse segmento também, né? Trazendo essa cultura da execução. Para quê? Para poder também, aos que aqui já estavam trabalhando nesse segmento, estão trabalhando há bastante tempo, você conhece o França muito bem, nosso vendedor do segmento de motocicletas. Então ele é um cara que ele é 100% esse canal. Ele já entrou para vendas e nunca mudou. E Ele, trazer ele para essa cultura nossa do ponto de venda, da execução, da melhoria contínua, entendeu? De fazer o merchandising, de brigar pelo espaço na gôndola, de falar de sortimento, isso é novidade. Então você tem que ter pessoas com essa cultura, né? Mostrar para quem não tem essa vivência o quanto isso traz de resultado. e você olhando, colocando numa régua de 0 a 100, né? Tipo, o alimentar desenvolvido, o automotivo de 0 a 100, ele está quanto? Estava muito atrás, hoje você enxerga que está quanto em relação ao alimentar? Eu acho que hoje já está, hoje, 80%. Pô, foi legal, hein? Bem legal. Eu, eu tenho acompanhado bastante os movimentos, principalmente da Móbil,
nesse processo de execução, rotina de vendas, passo da venda, né? Que é uma, tá todo mundo aí voltando pro bom e velho feijão com arroz, né? Acho É o que básico bem feito que gera grandes o resultados. básico bem feito. Você aqui, como esse canal, esse trabalho aqui, esse projeto é para contar história e aprendizados, às vezes que você estava para não bater a meta, como é que você lidou com isso? Qual é o recado que você dá aí quando a meta está apertada e parece que não vai dar e joga a toalha, faz o quê? Me conta aí como é que você procede? Vamos lá. O grande segredo, né, no momento de dificuldade como esse, é você ter conhecimento profundo, verdadeiro, junto com o teu time, né, da tua carteira de cliente. Óbvio, né? Mas entendendo todas as particularidades. Histórico de compra, média de compra, qual o potencial, onde você pode buscar um pouco mais, quem é mais parceiro, quem não é parceiro, que estratégia naquele momento que definido responde melhor. Então, responde melhor agora no meu segmento específico. Responde melhor uma ação de fechamento se for no segmento de motos. Responde melhor se for no segmento para caminhões ou na indústria com B2B, né? Então, em determinada estratégia, eu ganho escala de volume e perco rentabilidade, mas eu estou precisando agora de rentabilidade no lugar de escala de volume. Então, entender muito bem, com propriedade, e aí é importante também você ter uma célula de inteligência muito boa, que te dê suporte de informação. Então, para mim, é crucial. São os meus dois braços, é o meu time realmente que me fornece justamente informação, que aí daquela informação a gente monta a estratégia e desce para a execução. Então, ter informação que você transforme em ação é o mais importante. Então, sem informação e outra, não tem nenhum tipo de decisão que se tome. Eu não tomo decisão com meu time de liderança se eu não tiver dados e fatos. Eu preciso dos dados. Importante. Então, aqui a gente fala muito no Ceará. Não vamos emprenhar pelos ouvidos, né? Então, não é escutar e transformar aquilo em verdade, não. Quais são os dados? Quais são os fatos? Ok, então vamos agir. Então, isso é super estratégico para que você, num momento como esse, seja assertivo nas decisões. Você falou bastante aí do teu time de liderança. Como que a gente forma e mantém equipes de alta performance? Olha, Henrique, não tem nada mais importante para mudar um time, levar ele a um nível de alta performance, do que a capacitação. É básico. Levar até ele, primeiramente, o conhecimento, né? E depois você criar processos muito bem definidos de execução. Rotinas. O que é rotina diária? O que é rotina semanal? Da parte de gestão de uma liderança e quais são as rotinas que são mensais. E você implementar, acompanhar, executar, fazer com que esse time pense de forma analítica, né? Então, não tomar decisão simplesmente pela emoção, mas sim trabalhando de forma consciente os dados e, acima de tudo, reciclando de forma contínua, se capacitando. Como gerir pessoas, como que eu consigo ter uma visão analítica e estratégica do negócio. Então, esse é o caminho. Então, capacitar o time de forma consistente e depois manter o ritmo. Os vendedores novos que entram na empresa, como é que é o processo de treinamento deles? Isso é bem legal. Nós temos algumas referências. Eu tenho referências na equipe. Nós trabalhamos como muitas indústrias ou distribuidores de forma segmentada, né? E temos pessoas que se destacam. Temos pessoas que têm esse know-how na execução. Então, o novato, primeiramente, além de passar por aquele processo tradicional de integração, de entender os processos, as áreas da empresa, ele tem uma plataforma online de conhecimento, né, inclusive fornecida pela Move, que é a capacitação para você entender Tem muitos produtos técnicos, produtos né? técnicos. Então, ele não vai a campo se não passar por essa plataforma, tá, de conhecimento. E após isso, ele vai ter um tempo de campo com um cara que seja referência, com um consultor ou uma consultora que seja referência naquela atividade no segmento dele. Então, eu pego o que eu tenho de melhor, apresento
E aí ele vai espelhar e entender com clareza o que é um planejamento da visita, o que é uma visita, levantamento de necessidade, qual é a execução do merchandising perfeito, como é que eu faço o meu pós-venda, como é que eu interajo com as áreas dentro da empresa, porque aí ele tem pelo menos 15 dias ali de campo, diário, vivenciando rotina de alguém a qual ele tem que espelhar. E isso dá super certo, Tu né? tem um dado, É um modelo. tu tem um número das pessoas que você contrata, que você faz isso, que constrói e segue a jornada, Eu vou dar um ou tem exemplo, um turnover, eu vou dar um exemplo para uma você. rotatividade alta? O tempo médio de empresa hoje da Galhardo é 4 anos e meio. Tempo médio, tá? Eu vou pegar o número de turnover do ano passado, tá? É, deu 3%, É um bom número, né? No mercado, então é um número aceitável. né? Então não é um turnover alto, né? Então, e considerando que a gente tem baixo pedido de desligamento, que é importante. Então, o índice de satisfação nosso hoje do colaborador é de 84%, né? A pesquisa de engajamento. Isso aí falando a empresa como um todo. No comercial até um pouco mais, né? Mas é um engajamento bom e um turnover relativamente aceitável, não é um turnover alto, justamente por isso. Porque nós temos uma preocupação: a meta tem que ser justa. A meta tem que ser justa. Ela tem que ser desafiadora, ela tem que desafiar, mas ela não pode ser injusta. Aí volta aquele mesmo ponto. Eu tenho que construir uma meta com dados, entendendo potencial, entendendo histórico, entendendo previsibilidade, disponibilidade de produto, onde que a gente quer chegar a nível de crescimento e market share, né? Então tem tudo isso levado em consideração, a gente projeta as metas. Então as metas têm que ser alcançáveis. Não é só histórico, porque muitas vezes a gente faz a meta só pelo histórico, acaba penalizando aquele cara que puxa mais Isso, e beneficiando aquele que fica na moita, né? e Então você olhar além do histórico, potencial, potencial. ter um pouco de previsão mais assertiva, você acaba tendo um processo justo, como você está falando. Perfeito, exatamente. Você consegue calibrar de forma mais justa esses desafios. Tem alguma história na tua equipe de algum vendedor que começou lá de baixo, você pegou pela mão e que ascendeu carreira dentro da empresa? É, vou falar um pouco aqui do momento atual da Galhardi, tá? Vou te contar, você conhece a pessoa, Ricelli Rolim? Ricelli, eu tô na minha segunda passagem pelo Grupo Galhardi. Eu tive de 2015 a 2017, voltei a convite do seu César Galhardi, agora em 2022, em um outro momento. E quando eu cheguei naquele momento em 2015, eu precisava de algumas pessoas que eu sabia que entregavam, que já tinham trabalhado comigo, né, em outras empresas, e uma delas foi o Ricelli. Eu o convidei, eu não tinha rota para Ricelli, porque inclusive naquele momento era um momento de transição de representante comercial autônomo, e você sabe como é que funciona, não pode cobrar muito, não tem rotina, não tem sistemática de visita, até porque a lei não permite É que outro tenha, é formato. outro formato, né? E estávamos num processo de transição para CLT, né? Consultores. E eu trouxe ele como consultor. E nem área tinha. Eu disse, confia em mim? Eu disse, confio. Largou o emprego que tinha lá e veio. E ele começou como consultor de prospecção. Tinham 2 representantes, e aquilo que os representantes não queriam visitar, porque estavam em zona de conforto, estava cliente inativo, há 1 ano, 6 meses, ele ia lá visitar. E aí ele começou a fazer esse trabalho. E até o momento que a gente fizesse a transição do representante e ele assumisse esse posto. E assim foi feito. Em resumo, esse ele entende muito bem a mentalidade da cultura da gestão, da execução. Eu saí em 2017, ele ficou. Quando eu saí, ele já virou supervisor, depois virou coordenador comercial. E hoje ele é o cara que é meu braço direito de inteligência quando eu voltei, né? Eu trouxe ele já estava numa posição de liderança comercial na Galhardi, né? Junto com o Marcelo.
e agora ele está numa função extremamente estratégica, é o meu braço direito nessa questão de uma célula de inteligência de negócio, né? Então ele construiu esse passo a passo de consultor, supervisor, coordenador e hoje é um chefe de área de uma célula extremamente estratégica para tomada de decisão, novas segmentações, ampliação de área, né? Fornecimento é sênior pico junto a fornecedor. Então, uma pessoa que começou de baixo. Legal. Você falou aqui das informações, né? Como é que a tecnologia hoje está impactando os negócios? Isso é bem interessante. Nesse momento agora, meu time está tendo uma capacitação online e presencial, aqui na sede, em Fortaleza, na Matriz, sobre mídias sociais. Todo o time da Galhardi, comercial, justamente para interagir com essa modernidade, né? O mundo mudou, não dá mais. O consultor de antigamente tem o espaço dele, mas cada vez está perdendo esse espaço. Então ele precisa se adaptar. E você está antenado às tecnologias, seja de ferramenta, informática, um iPad, entender dados, trabalhar com informação, é super A importante. IA está aí, né? A IA está aí, né? Está acelerada. Já é uma parceira minha, amiga, a gente já conversa aqui na intimidade, eu e ela. Importante. É, Tem que estar. ela sabe Tem que estar mais da tua interagindo. vida. E eu converso muito sobre o mercado, sobre situações do meu dia a dia, da minha rotina, né? Eu tenho que me conectar com esse mundo novo também, até para evoluir. E para o consultor de venda, hoje você está numa vitrine. A rede social é uma vitrine. Então, você poder se apresentar também como um especialista, independente do que você trabalhe, o que você oferte, se for uma prestação de serviço ou venda de produto, você tem que se apresentar como especialista e saber usar bem essa ferramenta poderosa que é a rede social, toda a tecnologia que está à disposição, ela facilita, tá? Então, é importante você ter, como consultor, como vendedor, como gestor, ter essa disposição de buscar esse conhecimento. Até porque o consultor de hoje, o profissional de hoje, não será mais o mesmo também daqui a 5 anos. Vai mudar numa velocidade muito rápida. O que eu digo é, a relação humana nunca vai deixar de existir. Acho que esse é o grande É um diferencial. grande diferencial. Agora, se você sabe jogar esse jogo da relação humana, interagir com as pessoas e está apoiado pela tecnologia, aí o seu caminho de sucesso e manutenção é maior. Aí acho que ela vem para ajudar para a gente ganhar velocidade. Então, Exatamente. acho que essa, né? Muitos falam, vai acabar um monte de profissão. Depende, né? Se o cara ficar do mesmo jeito, vai sumir mesmo, Vai, é vai independente. perder seu espaço. Agora, se ele usar a IA com inteligência, ela pode ser uma tremenda ferramenta. Você falou antes na tua outra resposta, e eu quero voltar nela. Você falou que tinha um setor lá que tinha uns clientes. Essa é uma mensagem bacana, porque eu acho que tem uma oportunidade no mercado. Que o vendedor não queria atender os clientes. Aí você colocou lá alguém para atender só esses que os representantes não queriam. Você tem algum número assim que você lembra? Quantos por cento desses clientes que ninguém queria ver o negócio, ou voltar a comprar, ou entrar na carteira de forma efetiva? Olha, é número interessante, tá? Nós realizamos um acompanhamento lá muito forte, que todas as empresas têm também esse indicador, que é a questão de manutenção dos seus clientes ativos, né? Então, é super interessante. Óbvio que muda de perfil de empresa para empresa, mas clientes hoje, há mais de um ano sem comprar, por exemplo, que você em algum momento fez um atendimento e depois parou de atender, ele é superior a 20%. É incrível, Nossa. é incrível. Como se conquista muito e não se retém na mesma velocidade. E por que não retém? Esse é o grande ponto, né? Sim. Então, Ou como é que faz para reter? Assim, na tua visão, como é que nós estamos aqui para. Deve ser uma dor de muitos segmentos aí. Como é que faz para reter cliente? olha, eu digo para você que a cadência, o ritmo e o processo é que define isso, tá? Se você não tiver um time de execução, que são seus consultores lá, seus vendedores na ponta, com
um processo muito alinhado de visita a clientes, uma agenda correta, uma agenda de clientes que esteja atualizada, né? Então, cliente que já fechou já não consta mais. E ele seguir essa rotina diária, a possibilidade de você diminuir esse gap é maior. Agora, se você deixa na mão, livre, para que eles construam, para que eles montem e eles conduzam isso, é onde você acaba perdendo muito, porque pela questão da falta da disciplina. O profissional de vendas ainda é um profissional, de certa forma, que tem uma certa aversão ao que coloca ele dentro do quadrado, ao que disciplina os processos dele, a rotina do dia. Normalmente ele gosta de acordar num horário que ele gosta, montar a rota que ele entende que é a melhor rota para ser feita. E nós sabemos que a probabilidade de falhas é gigantesca. Muito. Por isso que a tecnologia, inclusive a IA, por dentro para montar roteiros eficientes, está em moda, está em alta. Empresas hoje de tecnologia voltada para isso, inclusive nós temos uma hoje iniciamos um projeto há 30 dias, justamente para nos dar esse resultado de qualidade que nós queremos, de entender todos os roteiros de todos os consultores, o número de visita adequado, que faça sentido com as horas trabalhadas e traga mais eficiência. Então, a falta do planejamento da visita é onde se perde. Consequentemente, você não consegue ter uma eficiência e perde clientes, deixando eles sem atendimento. A Galhardo tem 40 anos, 48. 48 anos. 48 anos. É uma empresa solidificada aí no mundo automotivo. Tive o privilégio de conhecer o seu César lá, uma pessoa muito inspiradora. O setor automotivo, e aqui está falando um leigo, né, ele tem sofrido muita mudança, carros elétricos, né, novas marcas, modelo. Como é que os distribuidores vão se adaptar? Como é que tem que se adaptar para essa nova jornada? Não sei se já tá pegando ou não está pegando. Qual é que é a tua visão sobre isso? Perfeito. O que que acontece e revelar um pouquinho aqui da estratégia, né? O segmento automotivo, ele é um segmento que ele não tem um crescimento orgânico acelerado. Ao contrário, ele é um mercado muito estabilizado. Há anos. Você pega o consumo de lubrificante há 10 anos atrás, o consumo de lubrificantes hoje tem um crescimento, mas um pequeno crescimento. Não é tanto. Por que disso? Tá? Nós temos uma indústria, de certa forma, também, que não cresce já há um bom tempo. Né? O parque nosso automotivo também, ele vem se modernizando, mas principalmente na parte dos elétricos, ainda está engatinhando, tá certo? Então, o que que acontece hoje? Você tem dois caminhos para seguir. Quer continuar crescendo? Ocupa o espaço do menos eficiente. Ponto. Tem muito mercado ainda, né? Então, nós temos uma participação nossa de market share. Nós temos a nossa liderança no Ceará, na Paraíba e do Rio Grande do Norte. Somos líderes nos 3 estados em lubrificantes com móvel. Tem um market share excelente. Mas quer continuar crescendo? Eu preciso sentar na cadeira de outro. Ainda tem muito a ser capturado. Esse é o primeiro ponto. E o mercado de lubrificantes, só você ter uma ideia, o agronegócio é do tamanho do mercado, quase o tamanho do mercado automotivo de veículos de passeio. É mesmo? O mercado industrial é maior do que o mercado automotivo. Então, quando a gente fala de lubrificante, qual é a primeira imagem que vem? Todo mundo pensa em carro, né? Pensa em carro, pensa em moto, mas é o menor do mercado. É o menor mercado, né? Então, nós estamos num continente. O agro é muito forte. Então, ainda tem muito ainda para se capturar nesse mercado. E como é que a gente se diferencia numa negociação, numa visita, no atendimento, nesse mercado competitivo? Talvez você vai dar a chave do cofre para todo mundo, mas não vai mal. Aqui é para a gente passar ensinamentos aí. Mas como é que você, na tua visão, como é que a gente se destaca nesse mercado aí diferente? Nós falamos uma frase que ela pode parecer que é clichê, mas não é, que é o do básico bem feito.
né? E o básico do bem feito, ele tem alguns pilares. Então, você ter, já falei algumas vezes, vou falar mais uma vez. Ritmo, consistência e rotina. Se você tiver um time afiado nesse perfil, você já vai se destacar perante muitos dos seus concorrentes. Segundo ponto, você tem que ter um time capacitado e que se realmente se apresente como especialista daquilo que está ofertando, entendendo quais são as dores. Se ele não entender muito bem das características, vantagens e benefícios do que ele está ofertando, ele é mais um fazendo transação de mercadoria. É transacional. Ele não consegue vender benefício, né? Então, a nossa proposta, atendemos o B2B, a nossa proposta é eficiência energética. Então, quando eu atendo uma indústria, quando nós atendemos um frotista, uma grande transportadora, eu tenho que levar um benefício de eficiência para ele. Pode ser economia de dinheiro, mas como que pode ser economia de dinheiro? Se ele reduzir custo hora de produção, se ele tiver uma menor quantidade de parada de máquina, se ele tiver uma maior rodagem de quilometragem na frota de caminhão, por conta de um produto que vai entregar uma eficiência melhor. Esse é um ponto. Então, tem que ter pessoa com esse perfil para esse nível de análise. E aí eu não vendo produto, eu vendo eficiência. É uma É uma abordagem abordagem diferente. diferente, Você está agregando valor agregando valor. e talvez levando informação que nem o cliente sabe que quem tem que ser o especialista é a tua equipe, né? E tem que ter os dados para comprovar. E tem que ter os dados, lógico. Para comprovar que essa é eficiência, né? Então, isso é importante. E do outro lado, num time que atende um varejo, que atende uma revenda, que atende uma oficina, que atende uma autopeças, é importante ele entender qual é o diferencial do meu produto e o que o meu produto entrega de benefício, não só para o lojista, porque o lojista ele tem a segurança de vender um produto de qualidade e que não vai trazer problema para ele. Cara, deu problema no motor porque botei para lubrificante móvel. Não tem como acontecer. Nunca aconteceu. Porque é produto de qualidade. E qual é o grande diferencial? Aí também tem um ponto importante. Você tem que ter execução de ponto de venda. Você tem que dar visibilidade à tua marca. Você tem que fazer uma execução de merchandising. Você tem que ter ativação de ponto de venda que desperte no consumidor usar o teu produto. Então é completamente diferente do outro segmento do atendimento ao B2B. Então você tem uma equipe que saiba navegar com essas nuances é interessante, né? E também tem olhar de águia para descobrir oportunidades, novas oportunidades. Por quê? Lubrificante é tecnologia. É tecnologia, né? Então, a partir do momento que você tem produto com tecnologia embarcada, você consegue adentrar em outros nichos, né? Então, exemplo, carros de alta performance, motos de altíssimas cilindradas. Então, produtos do nosso dia a dia não vão atender de forma abrangente esses perfis. Então, você tem que ter o produto certo para o consumidor certo, para o cliente certo. E a tua equipe ela é treinada para levar essas informações para o cliente. Perfeito. Porque quem tem que ser o especialista em lubrificante não é o. Quando estamos falando aqui de execução do varejo, não é o dono do posto, não é o dono da autopeça. Quem tem que ser especialista em lubrificante é o teu vendedor, o teu, você chama de consultor, né? Consultor. É, o teu consultor. Dá uma consultoria lá para o ponto de venda. Ele tem que ser especialista em lubrificante. Exatamente. Ele, como especialista, ele é o grande mestre da execução, né? Então, ter esse time preparado e capacitado, motivado, engajado e entender o seguinte, é, entender claramente que é vencer, talvez sendo o produto com melhor posicionamento prêmio. Você já imaginou como, né? Muitas vezes se imagina, eu tenho que ter um produto barato para ser líder de mercado, eu tenho que ter o mais barato é o que vai vender mais. Não. Talvez ter o produto que entregue melhor benefício, talvez seja o produto que mais vai vender. Móbil é isso. Móbil, você nunca vai encontrar um produto móvel é, na relação de baixo preço. Jamais. Então, você tem é um produto que entrega muito benefício. Então, se entrega muito benefício, quem está trabalhando com esse produto também tem que ter uma entrega maior na sua execução. Quando esquece revenda, o cara vai lá fazer a manutenção periódica.
quem é que é o decisor principal, se vocês têm esse dado, eh, na marca do lubrificante? É o proprietário do carro, quando eu vou num posto, vou num auto center, vou num é o proprietário do carro ou é a pessoa lá da que opera no ponto de venda? É interessante. Hoje o que mais influencia é o balconista, é o trocador, o cara que vai trocar, que ele sabe o que é bom e quando ele gosta de vender o que é bom, porque ele quer cativar o cliente ofertando o que é bom para ele como consumidor, normalmente ele oferta móvel aos seus clientes. Porque também ele tem uma segurança, né, de estar oferecendo um produto que vai entregar um benefício. Sabe uma coisa que é bem interessante, ó? Todo mundo já aprendeu que andar com pneu calibrado traz economia de combustível. Não é verdade? E você usar um lubrificante de eficiência no padrão móvel também traz. E pode chegar até 8% de economia, dependendo, né? Se for na cidade, ou se for na estrada, e de economia de combustível utilizando um produto de qualidade. Além de você prolongar a vida útil do seu veículo. Nós começamos aqui a nossa conversa, das primeiras perguntas foi, pô, qual é as diferenças, o que que você viu aí do mundo alimentar, do mundo automotivo? E você falou que várias vezes agora em execução, 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 né? O bom e velho feijão com arroz. Na execução, contempla, dentro desse, desse passo de agregar valor no teu atendimento, contempla atendimento, treinamento para o atendente, treinamento para o cara que é o decisor na troca do, muitas vezes, boa parte da decisão na troca, na escolha do lubrificante? Perfeito. Excelente pergunta. O time comercial tem que estar preparado para disseminar esse conhecimento, levar esse conhecimento na ponta, né? Então, para quê? Para que ele tenha também toda a informação e conhecimento para repassar ao consumidor, né? Então, por que que um produto hoje com Dexon Zoom é um produto indicado para carros Chevrolet? Exemplo, tá? Porque é uma formulação preparada de forma exclusiva para atender carros dessa marca e principalmente com veículo com correia banhada a óleo. Então, é uma chancela da Chevrolet que diz que o produto ali está realmente credenciado, homologado pela montadora, trazendo todas as características e benefícios do produto original de enchimento do veículo. Então, ou seja, essa informação tem que chegar para quem está na ponta para sentir também a segurança na hora de oferecer o produto correto para o consumidor final. Então, o time comercial tem esse papel, né? Então, cada vez mais, quando você se apresenta a palavra consultor, tem que fazer valer. Então, naquele momento, eu estou dando uma consultoria ao meu cliente, mostrando a ele, treinando o seu time de como executar e vender de forma melhor. Que é uma forma dele efetivamente estar lá preocupado com o negócio do cliente também, para ele também oferecer o produto certo para o consumidor dele. Sem dúvida. Porque hoje muito se fala, às vezes se fala em foco no cliente. E mudou bastante, porque hoje é foco no cliente do cliente. É verdade. Entendeu? Então eu tenho que estar focado não no cliente, eu tenho que estar focado no cliente do cliente, né? Porque o produto, quando você entrega numa loja, num auto center, é só um pedaço do jogo, porque a venda só vai estar efetiva quando a tua loja vender. Porque enquanto isso, você só transferir um estoque Perfeito. daqui para lá, né? Então hoje acho que o papel do vendedor, ele vai ter um papel primordial nessa visão de foco no cliente do cliente, né? Entender que como é que ele vai poder ajudar efetivamente aquela ação de sellout. Sim, E essa para mim eu acho que é uma mudança que o vendedor vai ter que ter cada vez mais isso em mente. Não adianta ele empurrar a mercadoria, não adianta ele querer fazer bater a meta, se ele não tiver preocupado genuinamente com o cliente dele, ele vai sim desaparecer. Esse cara vai desaparecer. Esse cara que está lá preocupado com o negócio do cliente dele, focado no cliente do cliente, esse cara vai ter trabalho aí por muito tempo. perfeito. Ele com certeza absoluta, ele vai se destacar
no meio a vendas. Importante. Se você cuidar muito bem da distribuição, né? Da distribuição, não só da colocação do produto lá, mas do sortimento adequado, no ponto de venda também faz todo sentido. Porque vender um produto que não é perfil para aquela loja, ou para aquele auto center, ou para aquele perfil de Perfeito. cliente, isso te traz um problema. Então, está preocupado com a distribuição. Tanto também como a ausência de um produto que deveria estar e não está. Então, então tem as duas Os dois. situações. O merchandising, o trade marketing, você tem que ter isso na veia, você tem que gostar de promover o produto, você tem que gostar de dar visibilidade, você tem que gostar de fazer ação de ponto de venda. É isso? Preço, alinhamento de preço, oferta justa, preço promocional quando tem que ser promocional, visibilidade, né? Dar destaque ao preço dentro do ponto de venda, aquilo que vai fazer chamar a atenção justamente do cliente. Posicionar a marca, como se diz, na cara do gol. Cheguei no ponto de venda, opa, tu vi meu produto, tá precificado, bacana, Tem o mix certo. tem um mix certo, chamou a atenção, impactou, e o cara já chega falando, ofertando, falando sobre, é sucesso. Isso é outro conceito que veio do mundo alimentar, né? E exatamente, né? O famoso DGMP, distribuição, merchandising, gôndola e preço, né? Nós éramos avaliados muito por isso. Então essa cultura implementada também vale no segmento automotivo, sem sombra de dúvida. E vocês têm o mix orientado por loja. Temos. Então nós temos um planograma certinho, né? O que deve, os essenciais, os obrigatórios, né? E o que é essencial também para ter em cada tipo de segmento de ponto de venda. Se é um truck center, se é um auto center, se é um posto de combustível, né? Se ele é uma oficina, simplesmente. Então tem todo o portfólio adequado daquilo que é obrigatório, que é básico ter, e também os complementares, né? Então, são os recomendados. Isso aí tudo é o caminho para a gente atingir a meta, né? Porque É, hoje a gente, salvo se vocês estão diferentes, tá todo mundo aí com metas bastante agressivas. agressivas, A não ser que vocês sejam diferentes, de mas acho que forma não. alguma. Acho que não. Como é que você equilibra a motivação do teu time com essa pressão por resultado e manter ele engajado nessa causa, nesse feijão com arroz que a gente já falou algumas vezes aqui nessa nossa conversa? Eu vou falar assim, duas coisas que são primordiais. Primeiro, você tem que ter pessoas que tenham fome por vendas, fome por bater meta, né? Então, pessoas que sejam ambiciosas, no sentido da palavra de querer mais, de querer produzir mais, de entregar mais. E depois você tem que ter política que reconheça, que recompense a meritocracia. Hum. Eu te exijo a execução, você se dedica, você trabalha, você se empenha, você corre, você batalha, você segue todos os processos, mas eu te reconheço. É importante essa contrapartida. E isso é muito claro assim para a tua equipe que vocês enxergam? Eles conseguem enxergar que vocês têm essa preocupação? Sim, Eles conseguem chegar? Você tem como é que é essa comunicação com o time para deixar muito claro, ó, nossas metas são agressivas, mas a gente está olhando as metas que a gente falou atrás ali, não é só o histórico, a gente olha potencial, a gente olha talvez sazonalidade, olha outras coisas. Eles conseguem enxergar dessa forma? Essa comunicação como é que é? pronto, ela tem que ser muito, muito clara, né? Ela tem que ser muito transparente. A meta existe hoje é muito pacificado, porque aquela meta com senso de justiça que eu te falei, não é porque o cara esse mês ele teve um crescimento acima da média, que a meta dele no próximo mês é o que ele realizou nesse mês e mais 10%. Não, não é esse formato, né? E o time tem consciência disso, que é uma construção, que é gradativo. E existem os desafios. E, consequentemente, todo desafio adicional, ele vem acompanhado de um incentivo, né? Então ele sabe, eu entrego mais e eu sou recompensado por esse algo a mais. Então, para você ter uma ideia, a nossa política variável, que a gente tem um indicador que envolve volume, a gente chama de pontuação, esse indicador ele não tem teto.
Quanto mais você fizer, mais você vai ganhar, né? Então, isso é uma forma de você remunerar os melhores resultados. Se eu estou entregando uma meta que eu entendo, que a gente fala, não é meta frouxa e não é meta impossível, é uma meta justa, o que ele fizer a mais significa também que teve uma exigência maior dele, um comprometimento maior dele durante aquele período. Então, se ele executar mais, ele ganha mais. Eu já vi empresas que variável só vai até 110%, variável só vai até 120%. Então, não é dessa forma que você incentiva. A meta tem que ser justa, mas quanto mais você fizer, mais você vai receber. Essa estratégia, então, você está me dizendo o seguinte: às vezes eu escuto, e quando eu tive lá no mundo corporativo, a gente brincava que às vezes tinha a vaca que esconde leite, é a pior que tem, né? É, aquele... Aquele cara que chega na última semana do mês, Isso. tira o pé Tira o pé, e chega mas porque ele chega ele tem medo que se ele ultrapassar, mês que vem, o mês que vem vai ser em cima daquele histórico. Você isso. está me dizendo o seguinte: o cara pode ultrapassar, que não vai ser só o histórico que você vai olhar, você vai fazer uma análise de fatos e dados Uhum, que permite que ele avance e ele ganha se ele avançar. perfeito. A tua meta ela é justa, pelo que você falou, né? Mas não precisa parar. Toca que quanto mais você passar da meta, melhor é, né? Porque às vezes fala mês que vem é mês que Mês vem, que né? vem. Mês que vem a gente vê depois, né? Então acho que esse é um grande insight assim, né? Porque às vezes eu vejo uns desafios, chega na última semana ali, talvez agora seja um pouco mais difícil, que está todo mundo correndo atrás da máquina até o último minuto, né? Mas às vezes as metas descalibradas, o cara chega na meta lá nos últimos 5 dias, a venda mingua, 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 e aí vira o mês e a venda acontece. Você Acontece. tinha esse problema? Tinha ou teve? Já vivenciei na minha vida corporativa, eu já vivenciei bastante isso daí, né? Hoje, nesse momento, não temos isso na Galhardi, mas nós temos um desafio interessante, que é a velha concentração de venda para os últimos momentos, né? Então, isso é uma dor, e não é só nossa, é do mercado, dos 40% do volume, 30% do volume acontecer nos 3 últimos dias do mês. Como sai disso? Aí é uma virada de chave que com muito trabalho, né? E agora não é fácil, Não. entendeu? Eu ainda estou procurando essa fórmula. É porque o cliente está acostumado, muitas vezes, chega na última semana e tem uma condição diferenciada, e aí a gente concentra, e depois, no outro mês, condição diferenciada, falando no mercado de um modo De modo geral. geral. E acaba até Não, fomentando esse tipo de situação. esse tipo de situação. E tem um outro ponto. Você coloca uma energia tão grande nos últimos dias, na última semana, tão grande, intensa, né? E aí o profissional de venda, quando começa os primeiros dias do próximo mês, parece que começa com o freio de mão puxado, entendeu? Então não tá mais com aquela pegada do fechamento. Tu tá que tá com o pensamento de que não, tá todo mundo estocado, não vou nem tirar, não vou nem Não visitar, vou ou se eu vou lá, forçar, não não vou vou fazer forçar. proposta agressiva, deixa eu ver um pouco Ah, mais para frente. Então, ou seja, se tivéssemos fazendo todos os dias metas diárias de fechamento com a mesma postura, com a mesma energia, com a mesma intensidade, ninguém chegaria nesse formato. Aí é muito, muito também do como nós vamos nos comportar durante todos os dias. Tem um comportamento profissional que precisa ser mudado, né? De uma forma geral. Entender que todo dia é dia de fechamento. Todo dia tem uma meta para fechar. E quando eu chegar lá nos últimos dias, pô, faltando 2 dias, eu estou tranquilo. Já estou administrando o meu fechamento de mês. E não correndo de uma forma acelerada, gerando proposta, jogando proposta na mesa, pedindo ajuda para liderança, me ajude nessa proposta para um fechamento, que é o que normalmente acontece. Mas se você fizer com ritmo, com rotina, o básico bem feito todos os dias, é uma forma de você é, diminuir e melhorar o seu faseamento. eu acho que é criar relações cada vez mais relações ganha-ganha, né? É, Porque isso vira uma relação ganha-perde. Porque todo mundo, assim, mesmo o cara que daqui a pouco tem uma condição diferente lá, daqui a pouco ele ficou sem produto, ficou esperando, a logística vai ficar
vai ficar comprometida, tem uma série de problemas. Talvez ele não teve produto para atender o cliente dele. Enfim, acho que virar esse jogo de começar a olhar o jogo do ganha-ganha, acho que é um grande desafio das empresas, do distribuidor e do cliente. Sei que não sou a Alice do Pai das Maravilhas, não é isso não. Mas eu acho que a gente começar a ter essas conversas mais, né, de realmente parceria e buscar os parceiros cada vez mais efetivos, né? Perfeito? Muito bem, sabe que agora tem um momento aqui muito esperado aqui no podcast. Tem dois momentos. O primeiro é o momento joga o chapéu. Joga o chapéu. Você vai jogar o chapéu, joga para cima. Pela tua experiência de mercado, do mundo automotivo, do mundo alimentar, você tem relações aí com diretores de outras empresas, de outros segmentos. Não precisa dizer qual é a empresa. Eu quero que você fale, joga o chapéu agora para as empresas. O que você acha que elas fazem bem e o que você acha que elas têm que começar a mudar nessa jornada? Perfeito. Começando pelo que as empresas fazem muito bem hoje, o mercado amadureceu muito, muito, bastante, em ações de trade marketing, em todos os sentidos, né? Isso antigamente era muito de indústria. A indústria trazia os formatos já todos, tudo pré-determinado, né? A ação do ponto de venda. Então, cuidar do ponto de venda hoje, cada vez mais, as empresas estão fazendo isso. Segmento farmacêutico, segmento alimentar, também no segmento automotivo, isso tem sido um grande diferencial. E entender que o ponto de venda, que é um ponto decisor, ele precisa de ativação constante, de ação de trade, de campanha, e aí envolve preço, envolve brindes, envolve ação de café da manhã, envolve ação de aniversário, então Conexão com o cliente. conexão com o cliente. Isso as empresas elas amadureceram bastante, né? Um ponto que eu vejo que aí é primordial, né? Que eu acho que pecamos ainda, de uma certa forma, Você está jogando um chapéu agora do que eles não fazem bem. bem feito ainda. Ah, você jogou um chapéu do que eles fazem bem e agora está jogando um chapéu de oportunidades. Dá, dá, Manda bala aí, ó. dá oportunidade. Vê se o chapéu vai servir aí que o Gleides vai soltar. A rotina do teu time comercial, do planejamento diário e da visita. Agora, não é o planejamento da visita no formato de roteiro de visita. Isso não tem nada a ver. Roteiro de visita é um endereço e um CNPJ para ser visitado. Sequência. Planejamento com conhecimento profundo do cliente e da sua missão naquele dia, naquele ponto de venda. Isso é o mais importante. Se criarmos esse hábito no time comercial de todas as empresas, levamos para um outro patamar. Por quê? Tudo que vem depois é consequência de um excelente planejamento. Tá certo? Então, se você conseguir implementar de forma assertiva o planejamento diário para o teu time, pode ter certeza que você vai levar teu time para um outro patamar. Ele vai entender as necessidades, as demandas, o que é prioritário para uma execução naquele ponto de venda, um pipeline eficiente naquele cliente. Então ele vai ter domínio do PDV. Se ele faz um planejamento eficiente, ele tem uma coisa que é dominar o ponto de venda e não ser dominado pelo cliente na hora da negociação. E quando você chega sem planejar, sem ter esse conhecimento profundo, tanto das suas atividades, a qual você tem que executar, como de todo o histórico e relacionamento comercial, inclusive passado, né? Você fica refém e você é dominado. Agora, quando você tem tudo isso muito bem alinhado em cada uma das visitas do dia do consultor e ele chega preparado, ele domina o ponto de venda, ele domina a venda e ele executa e ele sai com o principal, que é o pedido. Então, esse para mim é o ponto mais importante. As empresas organizarem o planejamento ou ajudar o vendedor, o consultor, a organizar o seu planejamento. Perfeito. Com eficiência. Com eficiência. Agora, joga o chapéu aí para os vendedores. Ei, aquele momento. O que você acha que os vendedores estão fazendo bem na tua visão aí?
vendedor do mercado, não é só da Galhardo, ele está falando do mercado, que ele tem muito conhecimento, tem muitos amigos, então ninguém leva para o coração aí, hein? Aliás, o que está fazendo bem até não é o problema, quero ver a hora que ele falar das oportunidades. Então, eh, eu digo que hoje, cada vez mais, as relações profissionais estão mais honestas, tá? E eu falo por mim quando eu comecei, que eu acredito também um pouco mais antes, se tinha uma visão do vendedor ser o vendedor que queria levar vantagem, né? Então você ia para a profissão de vendas porque não dava certo. Você não foi nada, já vai ser vendedor, né? Das- Então tinha-se muito disso, um certo preconceito. Hoje, se eu fizer uma ficha cadastral num hotel ou qualquer lugar, eu coloco lá, vendedor, e com orgulho. Eu Sem dúvida, tenho orgulho, né, muito. da profissão, porque foi ela também que hoje me trouxe até aqui, o pai que eu sou, as condições que eu, né, a dignidade que eu tenho hoje, eu posso ofertar também de tudo, à família, né? Então, é dessa profissão, então tem que ter orgulho. Mas no passado, porque tinham profissionais que não eram profissionais, a verdade é essa, né? Não eram profissionais. E isso mudou, graças a Deus. Então, cada vez mais se vê o vendedor, o consultor de venda como um profissional. Obviamente, pessoas como você e outros mais trouxeram esse conhecimento, essa bagagem, aproximação das indústrias cada vez mais conectada com os distribuidores, dando direcionamento próximo. Isso é uma das Antigamente, coisas boas que as indústrias estão as fazendo. boas práticas. Antigamente era relação tipo atacado, Transacional. transacional. Ia lá com o comprador, negociava e ia embora. As indústrias funcionavam assim. Hoje não. Hoje o distribuidor, que é o nosso caso, ele é uma extensão da indústria. Então ali você tem todo um direcionamento também. Então melhorou muito a nossa profissão. E as pessoas, eu vejo muito profissional já com orgulho. E eu vejo clientes reconhecendo isso, né? E cada vez mais as pessoas buscando capacitação, entendendo a importância de buscar o conhecimento, de participar de palestra, workshop. Então, isso tem mudado. Tem alguma carta do que eles fazem bem aí que você separou? Não. Olha, tem um aqui. Boa. Eu identifico a necessidade do cliente. Isso é fato. Isso melhorou muito. Eu lembro que antigamente alguns tinham uma fichinha para anotar, para tomar nota, fazer o levantamento de necessidade. Outros nem faziam, só chegava, o que é que vai hoje, né? E isso tem diminuído. Cada vez mais a consciência e os processos de trabalho e de atividade, o profissional de vendas ele sabe que identificar as necessidades é ponto crucial para um bom fechamento. Sem isso, a probabilidade dele fracassar é muito grande. Então, hoje se faz muito bem. Mais alguma carta que eles fazem bem aí que você separou aí? Vamos lá. Tem mais uma aqui, ó. Aí, ó, tá Tem com o um, zap na mão aí, ó. tem um aqui, ó. Eu vendo sempre os mesmos itens. Você acha que eles melhoraram a questão de mix? Evoluímos bastante. É. Tinha uma evolução, é um processo contínuo, né? Cada vez mais as indústrias trazem ampliação desse portfólio e hoje eu vejo o quanto, inclusive, talvez não só por necessidade de crescimento, mas também de remuneração, os indicadores de remuneração hoje conversam muito com Com isso. mix. Com mix, né? Então tem que ter o mix, tem que ter o sortimento adequado, isso conversa com a remuneração e isso melhorou bastante, né? Nesse processo de que o consultor hoje faz bem. Você tá vendendo mix direitinho aí também? Ele tá falando aqui que sim, hein? Dá uma olhada aí. É a forma boa de crescer, de É, ganhar mercado, é. ampliando seu mix. E o joga o chapéu agora, o que que você acha que os vendedores aí têm oportunidades aí no mercado? Pode jogar para cima o chapéu aí. Meus amigos vendedores e profissionais de uma forma geral da área comercial, tá? Tenham cadência, definam muito bem seus processos e criem rotinas, tá? É isso que leva a você a um outro patamar, tá? De vendas. Não adianta executar bem hoje e não executar bem amanhã. Eu lembro muito bem, e aí falando do mundo dos esportes, e isso é,
é de conhecimento de todos, que Zico, né, quando terminava o treino, ele ficava sozinho 1 hora a mais do que todo mundo. Ele colocava a camisazinha lá no ângulo, colocava aquela barreira lá de treino e ele ficava treinando a mais, sendo consistente. O próprio Oscar Sextinha terminava o treino junto com a esposa, ficava fazendo Ele até briga, mão santa, né? mão Mão santa santa. nada, Não, mão treinou, treinada, né? treinou pra caramba. Então, estude e seja vendedor. Isso é interessante, né? Estude e seja vendedor, porque não tem como você crescer e melhorar se você não estudar, se você não se aperfeiçoar. Não só em conhecimento de produto, não. Técnicas de abordagem, conhecimento, leia bastante, assista podcasts como esse, que trazem conteúdo, participe de palestras, como a que o Henrique ministra, busque o conhecimento, busque o conhecimento, para só assim você vai conseguir também ir para um outro patamar. Tem a carta do Afio Machado, né? Afio Que eu Machado. brinco, que eu falo, né? E eu tenho perguntado nas palestras, né? E eu pergunto para os vendedores, quem aqui fez um curso de vendas no último ano? Por conta própria, não que a empresa te obrigou lá a Fazer, fazer. E é baixo o número de pessoas que levantam a mão, né? Eu acho que nós vendedores, nós vamos precisar treinar mais, sem né? E dúvida. hoje tem muito acesso, tem muitas coisas, o cliente está cada vez mais informado, cada vez mais preparado, e a gente vai ter que treinar muito mais, né? Não tem que começar a treinar. E eu fico assustado, né? Porque o número é baixo de pessoas. Tudo bem, entendo que são todos experientes, que a gente é bom no que a gente faz. Eu, particularmente, eu compro 1 ou 2 cursos de vendas todo ano. E eu dou treinamento de vendas, né? Mas eu aprendo, porque tem alguma coisa, algum insight novo, alguma coisa que daqui a pouco está passando batido, né? E a gente vai, às vezes, na máquina de moer carne, vai fazendo as coisas de forma automática e não para repensar, né? E eu acho que esse o Afiel você provocou aqui, que acho que tem que buscar o conhecimento, buscar o desenvolvimento, nós vamos ter que continuar treinando e treinando muito. Perfeito. Eu enxergo também essa grande oportunidade na nossa profissão, né? Essa disposição genuína da busca pelo conhecimento. Para encerrar, um mantra, um lema que guia a tua vida profissional, alguma mensagem que você quer deixar aí para quem está nos assistindo? Eu tenho uma frase que levo comigo e todos os dias, aquele momento de você agradecer a Deus, né, pelo seu dia, e ela sempre vem à cabeça, tá? Ela é muito simples, muito direta, mas para mim é de muita valia, né? Grato sempre, muito obrigado, meu Deus, por tudo, inclusive em momentos difíceis, mas conformado nunca, Grato sempre, conformado nunca. conformado nunca. Boa frase. Então é uma forma da gente se manter sempre na construção e na busca do desenvolvimento, do crescimento, da melhoria contínua, como pessoas e como profissional, como pai, como esposo, né? Então, sempre tem o que a gente pode melhorar. Então, conformado nunca e grato sempre, o inverso também vale. Onde é que te acha aí no LinkedIn, no Instagram aí? Opa, então meu LinkedIn aí é o Gleidson, né? Gleidson Duarte. Vai estar os cortes lá no LinkedIn dele, ele vai repostar Bacana, e gosto bacana de interagir com o LinkedIn, eu acho que é uma plataforma bacana de você disseminar um pouco dos seus pensamentos, né? E no Instagram, né, é o @gle_duarte. muito bom. Gleidson, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É, o mais legal hoje do trabalho que eu faço de treinamentos, palestras por esse Brasil afora, é a quantidade de gente boa que eu vou conhecendo e vou fazendo amizade. Eu brinco que hoje eu não passo perrengue em nenhum lugar do Brasil. Onde é que eu for, Meu amigo, tem uma mão para me salvar, né? A gente fez o treinamento aqui o ano passado, retrasado, retrasado, foi em 2023. 2023. Com a liderança, foi um trabalho super legal e a gente construiu um relacionamento aí. E fiquei muito feliz em você ter participado. Esse projeto aqui é para trazer histórias, inspiração. Falamos de vendas, falamos de liderança, falamos de carreira. Então acompanhe aí, assine o canal, ative o sininho. E Gleides, muito obrigado, parabéns aí pela tua grande trajetória aí na Galhardi, uma empresa
fantástica. Tive o privilégio de ficar alguns bons dias dentro da Galhardo. Eu vi que é uma empresa que ela tem valores muito sólidos, valores muito de gente, né? Isso aí é um grande ativo que vocês têm e passa muito pela tua liderança aí. Então, obrigado. Deus te abençoe aí, muito sucesso para você, para a Galhardo, para todo o time aí da Galhardo, meus amigos da Galhardo. Sintam-se abraçados e representados pelo Gleidson aqui no dia de hoje. Meu muito obrigado, Henrique. É uma satisfação imensa participar desse momento com você. É uma conversa diferente, mas de agregar, né? De compartilhar um pouco aí da nossa vivência e te desejar cada vez mais energia, muita saúde, que você continue tocando aí vidas, porque na verdade você faz isso quando você dá suas palestras, sua capacitação de liderança, seu treinamento, do quanto eu não vendo do baralho, você está mudando vidas, você está levando conhecimento para as pessoas, e esses profissionais cada vez mais enriquecendo e produzindo e sendo felizes e também levando para suas famílias aquilo que tem de melhor, que é a dignidade. Então, isso passa por você também disseminando esse conhecimento. Então, parabéns aí. Muito legal. Obrigado, pessoal. Compartilhe aí esse vídeo, compartilhe com os amigos, compartilhe os cortes, nos acompanhe, que a gente vai seguir nessa jornada, aprendendo dentro desse projeto, né? Cada podcast novo a gente vai aprendendo, vai aprimorando e faz parte de uma jornada de aprendizado. Obrigadão. Um Obrigado, meu abraço amigo. aí, fica com Abraço. Deus.